Bom, então o assunto hoje vai ser a comédia, como eu falei, das peças que vocês leram ali no livro, né? Nós tínhamos 3 tragédias e uma única comédia, referente aí então esse grande autor que, como eu disse, é o único cuja produção, uma parte da produção, pelo menos, né, chegou intacta aí até nós. Vamos voltar um pouquinho na parte teórica e pegar as ideias, né, do Aristóteles lá no livro Poética, quando ele fala, né, da divisão dos gêneros literários. Ele vai focar bastante a questão da tragédia, né? Na verdade, a própria Poética do Aristóteles é um livro que chegou para nós fragmentado, e aí a parte que chegou é justamente aquela que fala da tragédia, que também era o que os gregos achavam, né, as peças mais interessantes, né? Os gregos sempre preferiram as tragédias às comédias. O material que nós temos sobre as comédias na Poética é muito pouco, então provavelmente a parte em que o Aristóteles vai fazer análise dessas peças se perdeu, né? Então o que nós temos são alguns referentes ali, tá? Vamos retomar o que nós falamos na época do estudo das tragédias, que o Aristóteles coloca como objeto de imitação artística, né, das diferentes artes os seres humanos. Então, aquilo que o Aristóteles vai chamar de mimese ou mimesis, né, que é a imitação, é a imitação de um objeto. O que a arte imita, basicamente? Seres humanos, né, seres humanos em ação. E aí, esses seres humanos podem ter qualidades boas ou más, eles podem ser heróis ou vilões, independente, mas o foco, então, da arte é essa imitação do comportamento humano. Então, os poetas, assim como os pintores, eles podem imitar homens melhores ou piores do que nós, ou semelhantes, né? Então, desde os grandes heróis, aqueles com atitudes muito nobres, até aqueles com aquelas atitudes mais rasteiras, mais traiçoeiras, ou seres humanos com comportamento semelhante. Mas aí então o Aristóteles vai pegar esse objeto, quer dizer, o comportamento, as ações humanas, e vai determinar a diferença dentro do campo do teatro. Então, a tragédia basicamente se distingue da comédia por conta disso. Então, o que é uma tragédia? É a imitação de seres humanos melhores do que nós, ou de comportamentos humanos, de ações humanas superiores. E a comédia vai trabalhar com a ideia de ações inferiores ou semelhantes às dos homens comuns, tá? Então, o distintivo básico dentro do teatro clássico é esse. A tragédia vai trabalhar com ações superiores, com homens, com comportamentos humanos melhores do que aqueles do homem comum. A comédia, ela vai trabalhar com um nível trivial ou com um nível mais baixo, né? Ou seja, nós vamos ter ali em cena as ações mais inferiores possíveis, no sentido de sátira, de ridículo, de farsa. Então, tudo isso é que vai movimentar a ação da comédia, tá? Então, a comédia é uma imitação de ações, uma imitação de personagens inferiores, não porém maus em toda a extensão do termo, mas até somente onde vai o ridículo. Então, isso é uma coisa importante. Não é que a comédia vai trabalhar com aquele vilão tradicional. Não é que o personagem de uma comédia ele é sempre ruim, como a gente está acostumado a ver na literatura, né, os grandes vilões. Eles têm um comportamento baixo até certo ponto. Geralmente, né, eles são trambiqueiros, eles são falsários, ou eles têm um comportamento mais vil no sentido do ridículo, né? Então vamos pensar que os nossos protagonistas de comédia, eles são homens comuns, não pertencem mais à realeza, como a gente vê ali em Édipo, em Medeia, né? Não são mais as famílias aristocráticas, são personagens comuns, né? Personagens do povo, e a maldade deles implica nesse lado mais ridículo. Então não é aquele vilão maligno de todo que vai fazer, que vai cometer crimes ali por puro prazer, né, de ver o sofrimento dos outros. Não.
eles têm esse lado mais inferior, né, de um comportamento mais baixo, mas isso vai sempre esbarrar no ridículo, que é a finalidade da comédia. Quer dizer, a comédia está ali para nos levar ao riso, para provocar ali a risada na plateia, né, trazer essa expectativa do riso, da comicidade. Outro ponto que o Aristóteles levanta é esse: o risível reside em algum defeito ou fealdade que não seja doloroso ou destrutivo. E aí eu volto num ponto que nós já trabalhamos na época da tragédia. Os gregos, eles não gostavam nas tragédias das cenas de sofrimento. Então, já falamos disso. O personagem nunca vai morrer ou vai ser mutilado ali em cena. Então, a Medeia vai matar os seus filhos nos bastidores. Ninguém vai vê-la matando os filhos. O Édipo fura os próprios olhos também nos bastidores. Então, para os gregos, isso era o chamado obsceno, aquilo que tem que ficar fora de cena, a cena de sofrimento. Então a gente fica sabendo depois, pela boca de alguém, o que aconteceu com o protagonista, como ele morreu, como ele sofreu um acidente, mas nunca isso aparece ali em cena. No caso da comédia, nós vamos ter uma situação semelhante, mas envolvendo a questão da feiura, da possibilidade de os personagens terem ali como marca a falta de beleza, ou mesmo acidentes ocasionais. Então a ideia é, nunca o cômico, o satírico, está no personagem simplesmente porque ele é feio. Então, esse é um ponto que é trabalhado. Geralmente, a questão da falta de beleza aparece ali na comédia, isso vai ser destacado. Mas não é exatamente o personagem vai ser ridicularizado porque ele falta beleza, porque ele é feio. Não. Isso para os gregos também era descabido, seria algo obsceno. E outro ponto, nunca o riso pode vir por conta de um acidente com o personagem. Então aquela ideia, se o personagem tropeçar e cair em cena, isso é aceitável, é motivo de riso. Então é uma coisa meio bufônica, né? Como o circo trabalha muito bem isso, a ideia da palhaçada, né? Mas se o personagem sofre um acidente mesmo, a ideia de ele tropeçou, caiu, se machucou, está todo ferido, isso não pode aparecer numa comédia, porque isso não tem graça. Então, quer dizer, nunca o grego vai dar risada de um acidente sério, ou de um personagem de ter uma composição feia, uma feiura que lhe é inerente, e tirar algum motivo de graça daquilo mesmo. Então, é o tipo de coisa que a gente não encontra na comédia. A gente vai perceber que a comédia grega ela é muito afiada, ela é muito crítica, mas ela não é escandalosa nesse sentido de querer ridicularizar o ser humano às custas do sofrimento. Então, nós nunca vamos ter cenas em que o personagem se fira gravemente, ou que ele seja motivo de chacota por ele ser menos inteligente ou menos belo. Não é isso. Então, os gregos preservam muito essa linha do equilíbrio. O homem não está ali para ser ridicularizado pela sua beleza ou por algum acidente que lhe advenha. Ele está ali para passar por situações ridículas, pelo seu caráter mais baixo, mais vil e mais propenso ao ridículo, e a partir daí vem a graça, e a partir daí vem a sátira. Tá? Então, como a princípio a comédia não despertou grande interesse, pouco se sabe sobre as suas origens e evolução. Quando o assunto é tragédia, embora nós não tenhamos, obviamente, as primeiras peças, esse material se perdeu, mas nós temos o registro. O Aristóteles fala do Tespes, que seria o primeiro autor trágico, e da evolução do gênero, do canto coral, ao primeiro ator, depois 2 atores em cena, depois 3. Então, tudo isso nós temos o registro. No caso da comédia, muito pouco se sabe de como ela começou e como ela evoluiu, porque realmente os gregos não tinham tanto apreço por esse gênero. Eles sempre preferiram, nos concursos públicos, as tragédias. As comédias ficavam sempre em segundo plano. E por conta disso mesmo, qualquer referência
ao surgimento do gênero, acabou se perdendo. O que a gente tem, de fato, são as comédias do Aristófanes, é o material que restou, mas como surgiram, quem foram os primeiros autores, muito pouco nós temos aí como referentes, porque não havia grande interesse dos gregos com relação a esse assunto. Mesmo, né, como eu falei, o próprio Aristóteles, ele cita ali nos capítulos da Poética, mas supostamente, se havia alguma coisa mais profunda sobre a comédia, né, nos textos do Aristóteles, se perdeu, não chegou aí até nós, tá? Bom, esse é aquele quadro que nós trabalhamos lá no começo do ano, com as diferenças básicas. Eu acho que agora é importante a gente resgatar isso, pensando que nós vimos já 3 exemplos de tragédia, né, os 3 grandes autores, e agora nós precisamos contextualizar a comédia. Então, são os 3 pontos que mostram aí a antítese, a diferença entre o que é a tragédia e o que é a comédia. Então, pegando aí o primeiro ponto. Então, a tragédia representações superiores às praticadas pelos homens comuns. Então, quem é o personagem trágico, o herói trágico? Ele é sempre mais inteligente, ele é mais astuto, ele é mais religioso, ele é mais forte, ele tem mais coragem, quer dizer, ele é alguém de destaque. Ele já tem um papel de destaque ali porque ele pertence à aristocracia, né? Então os heróis trágicos geralmente são reis, príncipes e princesas, mas não só isso. Eles têm comportamentos humanos, comportamentos superiores à média aí dos mortais. Então eles têm algum distintivo. O Édipo, ele é mais inteligente do que aqueles que estão à sua volta, né? A Medeia, embora seja uma figura complexa, ela tem toda aquela a tradição da magia, da feitiçaria por trás de si. Ela é alguém de destaque, ela é uma grande feiticeira. Então ela faz coisas que os demais personagens não conseguem fazer. Então sempre há esse distintivo de estamos trabalhando com ações superiores, ações nobres, né, com nobreza de caráter. No caso da comédia, nós vamos ter a representação de ações iguais ou inferiores às praticadas pelos homens comuns. Ou seja, ali na comédia nós vamos ter figuras populares, não são mais as grandes famílias aristocráticas, são figuras do povo, são homens comuns. E esses homens comuns beiram aí ao ridículo em muito das suas ações, ou seja, eles estão ali para provocar o riso. Quer dizer, o que é o ridículo? É aquilo que provoca o riso, é a finalidade da comédia. Segundo ponto, a tragédia é uma passagem da felicidade para a infelicidade. O personagem começa a peça numa situação mais tranquila e vai terminar numa cena catastrófica, geralmente com a morte do personagem, ou algum acidente grave, ou alguma mutilação. Então, alguma catástrofe vai acontecer que vai pôr fim à felicidade desse personagem. No caso da comédia, é o processo inverso. Então, o personagem começa a peça numa situação mais crítica, numa situação aí de infelicidade, e nós vamos chegar ao final feliz. É o princípio do chamado happy end, que a gente tem até hoje, né, no cinema, nos grandes romances. Então, é aquela ideia de que o personagem vai sofrer, mas lá no final ele vai ter uma recompensa, ele vai ter um final feliz, tá? No caso da tragédia, o princípio era corrigir os erros da sociedade mediante a pena e o terror. Então, a tragédia precisa provocar esses sentimentos em nós. Nós temos que ter pena do personagem e medo, e temor por aquela situação trágica que se desenvolve ali. No caso da comédia, vai se corrigir os erros da sociedade mediante o ridículo, a sátira. Então você vai mostrar ali toda a corrupção, todas as mazelas, toda a desordem social, com o sentido de provocar o riso, né, na plateia, e a partir disso você estabelece uma crítica, quer dizer, você mostra os erros sociais para que a sociedade corrija esses erros. Essa é a finalidade da comédia. Você vai mostrar tudo que está de errado, tudo que existe de errado na sociedade, para que, por meio da reflexão que a comédia propicia, o homem, o ser humano, vai procurar ser alguém melhor, ou seja, vamos corrigir os erros que estão presentes aí na nossa sociedade. Né? É a finalidade da sátira e da comédia, né, de uma forma geral.
E aí nós chegamos à figura do Aristófanes, quer dizer, o grande autor do século V, né, o único que realmente legou para nós aí uma obra intacta, né, peças que chegaram inteiras até os dias de hoje, e que por conta disso mesmo, né, a gente tem a possibilidade de entender melhor como que era a organização do gênero cômico, né, da comédia antiga na Grécia. Nós trabalhamos com uma distinção, então nós chamamos comédia antiga a comédia do século V, que é a comédia de Aristófanes. Depois desse grande período do teatro de Atenas, nós vamos ter vão aparecer outros autores, principalmente de comédia. Mas aí nós já é uma nova fase que nós chamamos de comédia nova, ou seja, não pertence mais a esse grande século que viu aí os quatro grandes autores do gênero. Então, Ésquilo, Sófocles, Eurípides e, no caso da comédia, o Aristófanes. Então, a comédia antiga é essa comédia do século V, tá? Como que ela se configura, tá? Tomando por base ao menos 8 das 11 comédias de Aristófanes que chegaram até nós, pode-se verificar de imediato que a comédia antiga se divide em duas partes bem distintas. Então vejam, chegaram apenas 11 comédias do Aristófanes, claro que ele escreveu muito mais, mas esse material se perdeu, e por essas 11 nós conseguimos enxergar ali uma estrutura, que é o que vocês vão encontrar nas nuvens. Então, a estrutura que o Aristófanes trabalha ali em As Nuvens é a mesma que ele usa como base para a construção da maior parte das suas comédias. Tá? E aí essa comédia ela vai ser dividida em dois setores ou duas partes distintas. A primeira, que é chamada de Agon, que é o motivo central da comédia, né? Uma luta, um debate, então algum problema que aparece ali e que vai haver, por conta desse problema, uma discussão a respeito de determinados valores sociais, que é o que a gente vai encontrar lá no meio das nuvens, né? O coro, né, que está ali metamorfoseado de nuvens, né, vai ser o responsável por isso. É o coro que vai trazer a discussão, o grande tema da comédia. Tá? E uma segunda parte que eles chamavam de revista. Tá? Então, o Agon, ou Agon, e a revista são as duas partes. Vamos ver como que isso aparece nas comédias do Aristófanes. Então, esse Agon, que vai comportar a ação, quer dizer, o Agon é a ação dos personagens, como que essa ação se desenrola ali em cena. Ela está dividida a partir daquelas categorias que nós já conhecemos. Então, o prólogo, que é a cena inicial, ali quando a gente conhece o problema, qual é o assunto da peça, geralmente já envolvendo ali a chegada do protagonista. O párodo, que é o primeiro pronunciamento aí do coro, quer dizer, o coro entra em cena e começa a dialogar com os personagens e com a plateia. O agon, propriamente dito, que seria uma espécie de debate, algo que não existia na tragédia. Mas aqui na comédia nós vamos ter uma cena em que pelo menos dois personagens travam uma discussão, quase como se fosse uma discussão diante de um tribunal. Né? Então, um promotor e um advogado ali defendendo ideias. Né? Na comédia, nós vamos ter essa situação. E aí, no caso dessa comédia em especial, são as nuvens que vão funcionar ali como não os debatedores propriamente, mas aqueles que fiscalizam o debate. Quer dizer, as nuvens acompanham ali o debate que é estabelecido. Deixa eu pegar aqui só para não confundir o nome dos personagens. Mas deixa eu ver aqui. Quem vai estabelecer o debate ali Cadê? O raciocínio justo e o raciocínio injusto. Então, as nuvens, dentro ali da ideia do tribunal, do debate, elas seriam uma espécie de corpo de júri. Né? Então, elas são as testemunhas, elas meio que vão julgar ali o problema. E aí você vai ter dois personagens simbólicos, chamados raciocínio justo e raciocínio injusto. Então, obviamente, a justiça e a injustiça que vão discutir
aquele assunto central envolvendo o protagonista, e aí o agon vai ser isso. Então, um fala, o outro rebate. Aí lança a ideia, o outro rebate. Então, como se fosse realmente, né, uma disputa ali de tribunal, esses dois raciocínios vão discutindo, né, as falas vão se alternando, e aí nós vamos ter as nuvens, né, esse coro, que vai funcionar como testemunha, que vai, inclusive, se pronunciar para a plateia sobre o assunto, acompanhando todo aquele episódio, tá? Então, o agon que vai estar ali no meio da peça, vocês vão perceber logo onde isso aparece, porque é a cena dos dois raciocínios. Apareceu ali raciocínio justo, raciocínio injusto, chegamos ao agon. Então, é ali que nós vamos ter o debate, tá? A parábase, que é a cena em que o coro conversa com a plateia, né? Então deixa de falar diretamente ali com os personagens e se dirige à plateia, mais próximo ao fim, e o êxodo, que é o desfecho, né? A saída, o último pronunciamento do coro, né? Que foi colocado ali bem no final da comédia, tá? Então, no caso aí da comédia, o coro continua desenvolvendo o papel de um ator, né? Então, nós já vimos lá em Édipo, o coro era o coro dos anciãos da cidade de Tebas, né? Então, os anciãos que vinham até Édipo pedir auxílio. Em Medeia, quem era o coro? Eram as vizinhas, as mulheres que conversavam com Medeia e com os personagens secundários. Aqui, o nosso coro vão ser as nuvens, né? E essas nuvens vão funcionar como testemunhas, como jurados e como manifestantes que vão se dirigir diretamente à plateia, a nós, espectadores. Então, é conosco que, em determinados momentos, as nuvens vão conversar, não só com os atores, mas com a própria plateia, no caso aqui, né, conosco como leitores, tá? Bom, e aí tem a segunda parte, que é mais restrita, que é mais objetiva, que é a chamada revista. A revista é uma série de esquetes, né? Então, o que são as esquetes? São aqueles momentos em que a ação para e, pela voz de determinados personagens, o autor da peça ele começa a lançar umas indiretas aí com relação ao público, fazer umas críticas. Então, não é de fato um personagem conversando com o outro, mas é algo dirigido à plateia. Então, é como se a ação parasse e o que nós tivéssemos ali é a voz do autor se dirigindo à plateia, né, criticando, fazendo ali suas represálias, né, falando dos erros sociais, como se fosse uma fala deslocada dentro do texto. Vocês vão perceber que isso aparece bem nas nuvens. Então, é aquele momento em que cessa ali a ação e o personagem que está falando parece que ele está fazendo mais uma crítica à época do Aristófanes, aos conhecidos do Aristófanes, do que algo ali dentro da peça mesmo. Mas isso é algo mais restrito, né? Não é que vai ficar acontecendo toda hora. Mas toda peça do Aristófanes geralmente tem uma pausa ali, e aí o coro ou algum personagem começa a levantar um problema real, a falar com a plateia, a criticar o comportamento das pessoas ali presentes ou das instituições. Então, essa parte chamada de revista, né, que seria um desabafo ali do autor no meio da sua obra, tá? Coisa que também não aparecia na tragédia. Então, vocês já percebam aqui que muitos pontos que nós estamos levantando não existiam no gênero trágico, eles são exclusivos aqui da comédia, tá? Bom, o chamado comos, né, de onde vem o termo comédia, em Atenas, tinha um valor ritual, pois figurava na procissão oficial das Dionísias urbanas. Então, assim como a tragédia, a comédia surge desse meio ritualístico, né? Então, nós vimos que a tragédia estava muito ligada à questão dos rituais da festa do vinho, né, das festas em honra a Baco, e aí a ideia da tragédia que se desdobra a partir da configuração daquele ritual. Nas comédias, né, a comédia em si, ela vem também com esse princípio mais ritualístico. Então, estas chamavam-se primitivamente comoi, né, e os concursos cômicos figuravam com as mesmas honras ao lado dos concursos trágicos e líricos. Então,
essas peças eram feitas para concursos, né? Então, aquele concurso anual que se situava ali em Atenas, que acontecia em Atenas, nós tínhamos ali a apresentação de tragédias e de sátiras e comédias também. Então, eram peças que concorriam a prêmios. Tá? Então, a etimologia, portanto, que faz provir comédia de comos, né? O que é o comos? É uma procissão jocosa. A procissão jocosa é uma procissão mais engraçada, mais informal, não tem aquela solenidade, aquela sacralidade da procissão trágica. Então, aqui, o jocoso funciona nesse sentido. Então, são aqueles rituais mais engraçados, mais descontraídos, diferente da solenidade, né, dos rituais ali de onde vieram as tragédias. Então, a procissão jocosa, o comus, mais o oide, é o canto, e o final ia que deu o comoidia, do nosso comoidia ou comédia. Então, está ligada aí também a essas festas religiosas de Estado, e aí nós vamos ter a passagem do festival religioso, da cena religiosa, do ritual, para o espetáculo teatral. Tá? Só que, infelizmente, né, como eu falei, nós não temos registros das origens de todos esses acontecimentos. Isso tudo acabou se perdendo, né? Não ficou nada de material de crônicas ou de livros históricos que resgatem, que, né, mostrem ali como que exatamente foi a transformação do ritual religioso, né, no espetáculo cênico, e como foram as primeiras representações, quem foram os primeiros autores. Não temos essas informações. O que nós temos é o material aí do grande autor cômico, que é o Aristófanes. Tá? Então, Aristófanes, ateniense do século V a.C., nos deixou 11 comédias, e somente através delas é que se pode não apenas fazer um juízo da comédia ática, né, a comédia de Atenas, mas ainda e sobretudo um levantamento das ideias básicas no maior cômico de todos os tempos. Tá? Então, temos aqui alguns temas que são importantes aí a Aristófanes, que ele vai cultivar nas suas peças. Quais são esses temas? Então, o que Aristófanes condena e satiriza não são propriamente os sistemas, mas os abusos que se introduziam nesses sistemas. Então, é interessante a gente pensar que o que o Aristófanes está criticando não são as instituições públicas, são as pessoas que corrompem essas instituições. Então, Aristófanes não é contra a religião, não é contra a democracia, não é contra o casamento, mas ele vai usar casos, muitas vezes verídicos, né, concretos de adultério, de farsas, de roubo, de corrupção dentro do sistema, para criar as suas histórias. Então, ele é a favor das instituições, mas ele está ali criticando as pessoas que se aproveitam da sua função social e do cargo que ocupam para oprimir, para mentir, para roubar, para angariar para si benefícios que não são lícitos. Então, esse é o motivo central das comédias de Aristófanes. Tá? O poeta, quando critica a democracia, não é bem a democracia que ele visa, mas ao regime ultrademocrático de Atenas, com todos os vícios que lhes eram inerentes. Em política, parece ter sido um intérprete da classe rural. Então, em termos políticos, o Aristófanes vai ser o grande defensor da população rural, né, daquelas pessoas que vivem no campo, que têm uma vida mais humilde, muitas vezes são menos letrados e que precisam do amparo da política, da sociedade, dos governantes, tanto quanto aqueles que habitam as grandes cidades. Então ele vai fazer essa defesa também do homem, do trabalhador do campo. Era partidário intransigente da paz, tema por ele desenvolvido em várias de suas peças. Então, um dos grandes temas realmente de Aristófanes é a paz. Essa ideia de que sem a paz não há progresso, não há zelo pela condição humana, não há possibilidade de o homem progredir e ter uma vida mais plena. Então, a ideia de progresso em Aristófanes está ligada à ideia de paz. Porque também, vamos lembrar, é um século em que os gregos presenciam muitas guerras, algumas trágicas, e isso vai ser sempre tomado como motivo, quer dizer, ele vai criticar esses horrores da guerra e valorizar o período de paz.
Tá? A comédia aristofânica, por seu caráter mesmo, é um gênero especial que sempre precisou de um clima especial para viver. Então, é uma comédia, a gente diria hoje, muito desbocada. Então, o Aristófanes é aquela pessoa que não pensa duas vezes em criticar qualquer um ali. Sejam governantes, sejam militares, políticos, religiosos, pessoas comuns. Então, ele vai falar mal de quem ele tiver que falar. Então, imaginem o nível de democracia que existia na Grécia do século V para que um autor pudesse falar mal, pudesse criticar, não é falar mal, quer dizer, criticar os erros mesmo, de qualquer um ali, sem qualquer tipo de penalidade. Quer dizer, ele tinha o direito, cabia a ele, assistia a ele esse direito de, pela sua arte, pela sua peça, criticar e mostrar os erros. Hoje, né, nós vivemos num mundo que qualquer coisa que as pessoas falem já vira motivo de processo. Imaginem vocês se Aristófanes vivesse nos dias de hoje com essas comédias pesadas como ele tinha. Quer dizer, ele já seria processado, preso, pediria indenização, seria motivo de fake news. Quer dizer, nós vivemos num mundo que, dependendo da circunstância, não é nem a sombra daquela democracia que os gregos experimentavam. E essa comédia só pôde existir enquanto essa sociedade durou. Acabado aquele século, né, quando a democracia ateniense chega ao fim e aí mudam os princípios governamentais, acabou o período dessa comédia. Né? Então não há como esse tipo de comédia sobreviver se não for numa sociedade que seja realmente totalmente democrática, como era a Atenas do século V. Então, extinta a democracia plena do século V, passadas as circunstâncias que permitiram o surto e o triunfo da comédia antiga, essa propriamente não evoluiu, mas desapareceu com Cratino, Euponis e Aristófanes, né? Esses dois outros autores de sátiras, de poemas satíricos, mas não de comédias. Então, passado aquele grande momento da democracia ateniense, nós não vamos ter uma evolução do gênero cômico. Essa comédia vai desaparecer. A comédia que vai surgir no século seguinte é totalmente diferente, não tem nada a ver com essa comédia de tom mais pesado, mais crítico, mais satírico, que realmente põe o dedo ali na ferida e fala mal de quem tiver que falar, independente da classe e da posição social. Né? E com Aristófanes e sua comédia genial, por triste coincidência, desapareceu também a grandiosa Atenas democrática de Solon, Clístenes, Efialtes e Péricles, ou seja, aquele sonho de uma democracia plena, absoluta, com o homem tendo todos os direitos possíveis ali, inclusive de falar, de criticar, de se expressar, isso acaba desaparecendo ao final do século V por conta das crises internas e das guerras, né, que a Grécia também enfrenta. O que vem depois, que não entra aqui no nosso livro, mas é a herança que fica da comédia, é a chamada comédia nova. Né? E aí nós vamos ter um autor em especial, quero falar sobre ele rapidamente, que vai ser o grande representante dessa nova modalidade de comédia, que é uma comédia muito mais próxima da nossa comédia moderna do que a de Aristófanes. Né? Aristófanes tinha uma comédia de teor político, crítico, muito pesado ali, muito ferino nas suas colocações, que, como eu disse, para a nossa sociedade moderna, poderia não ser considerado como algo de bom tom. Né? Então, o que nós incorporamos da comédia grega? Essa nova modalidade, que é a comédia nova do Menandro. Então, rapidinho eu queria falar sobre ela. Estamos, então, em 405 a.C., né? O sonho de um império ateniense começou a desmoronar com a expedição da Sicília, em 417, a derrota do Egus Pótamus, em outubro de 405, que pôs fim à quimera e colocou as tropas espartanas na Acrópole de Atenas. Então, Atenas, né, a grande cidade aí do século V, acaba sendo assolada, invadida pelos espartanos e, obviamente, aquele modelo de vida ideal que eles cultivaram desaparece. Então, estava terminada a fratricida Guerra do Peloponeso, a democracia foi substituída pelo terror dos 30 tiranos. Então, aquele período áureo da democracia
vai ser substituído pelo período dos tiranos, né? E como o próprio nome diz, se nós temos um tirano, não temos como manter toda aquela expectativa democrática que foi cultivada até então. Felizmente, esses duraram pouco, né, e a democracia meio cambaleante foi sendo reestabelecida com o passar do tempo. Tá? Com Atenas, desapareceu, sem dúvida, o ideal patriótico do século V, o alimento da comédia antiga. Isso é muito importante. Então, a comédia antiga ela era voltada para a vida pública. É uma comédia patriótica no sentido de nós vamos criticar todas as esferas e instâncias sociais por causa de um bem maior, ou seja, para o progresso da nossa sociedade, para o progresso, para a garantia da nossa democracia plena. Por isso que é uma comédia ligada a essas questões políticas. Né? Então, é uma comédia que se alimentou da vida pública, da economia, da política, da religião. No lugar, acabar dessa sociedade, né, acabar daquela democracia e desaparecer dessa comédia, o que resta? Então, no seu lugar, vai surgir no século IV o ideal da família. Então, não é mais o Estado, não é mais a política. Agora nós vamos falar de um microcosmo social que é a família. Vamos falar de intimidade doméstica, de problemas mais cotidianos. Então, os laços que unem o marido à mulher e aos filhos tornam-se caracteres diferentes. Quem vão ser os personagens da comédia nova? Vão ser personagens envolvidos em dramas familiares. Né? A mocinha que quer casar com o rapaz, mas o pai não deixa, ou então dentro ali da família um problema de herança, um problema de identidade, alguma coisa envolvendo sempre esses núcleos familiares. Então, sai de ser na questão da política, da economia, da religião, e o que nós vamos ter é uma nova comédia que fala sobre a família. Então, a mulher deixa de ser prisioneira do lar e torna-se muito mais importante agora nesse século IV, podendo se observar a partir daí um profundo refinamento da sensibilidade. As mulheres ganham mais destaque nessa comédia por conta dessa transformação social que houve, né, no seio das famílias, e a própria filosofia volta-se mais decididamente para o homem. Né? Então, de novo, deixamos de lado as divindades, os deuses, tudo aquilo que nós vimos na tragédia, e vamos falar agora do homem, do ser humano. Tá? A comédia nova é essencialmente uma comédia apaixonada. O tema fundamental é o amor contrariado por um conflito de gerações, pela diferença de caracteres ou por certos obstáculos, sobretudo desigualdade social e oposição paterna, com uma reconciliação final e um ou mais casamentos. Então, isso aí vai ser a grande fórmula para a comédia moderna. Né? Então, se a gente pegar Shakespeare, comédias como Sonho de uma Noite de Verão, Muito Barulho por Nada, quer dizer, qual que é o centro de interesse da comédia? Qual que é o problema? Então, casais que se amam, mas que sofrem ali contratempos, né, que acabam sofrendo separações, e lá no final vão se reencontrar, vão casar e vão viver felizes para sempre. Essa é a fórmula da nova comédia, né, que Shakespeare e os autores de lá para cá vão incorporar. Então, são problemas familiares, né, essa indisposição doméstica, mas nós vamos caminhar sempre para um final feliz. E geralmente o final feliz na comédia nova é o casamento. Né? É aquele casal apaixonado que estava separado, mas que no final vai conseguir casar e viver feliz para sempre. Então, é uma comédia de tom mais burguês. Né? Então, essa ideia da família como centro de interesse agora. E essa família, né, envolvendo aí essa questão de pais e filhos, mudança de gerações, mudança de paradigmas, casais que se amam, mas não podem ficar juntos, rixas familiares, então tudo isso, né, sempre com a ideia de que nós vamos ter alguns obstáculos ali em cena, mas os personagens vão superar esses obstáculos e vão conseguir ficar juntos. Tá? A comédia de Menandro pode ser classificada como estatária, né? Quer dizer, uma peça em que a ação é lenta e com poucos incidentes. Uma sucessão de cenas convenientemente dispostas e manipuladas com grande economia. Quer dizer, então essa ideia de que nós vamos ter pouca ação, então são aquelas intrigas que vão ser facilmente solucionadas, né? Então sempre vem alguém para resolver o problema,
ou as famílias fazem as pazes, ou alguém perdoa o outro, mas no final todos vão viver felizes. Não vamos ter nunca uma comédia que termine sem essa perspectiva da felicidade, do happy end. Né? E geralmente, como eu falei, o grande final dessa comédia vai ser sempre a cena de casamento. Então, Menandro brincou de amor numa comédia bem comportada. Né? Então, diferente do Aristófanes, que tinha uma língua mais afiada, que ridicularizava mesmo os seus opositores, que trazia um peso crítico muito forte ali nas suas palavras, agora, em Menandro, isso tudo desapareceu. Então, sai de cena essa questão política, social, comportamental, né, da esfera pública, do homem público, e o que nós vamos ter é uma comédia voltada para a intimidade doméstica, tá? Que, como eu falei, é um gênero que é copiado até hoje, seja no teatro, né, de Shakespeare para cá, as grandes comédias se voltam para esse assunto, seja no cinema, pense naqueles filmes romanceados, aquelas comédias românticas, né, de muitos desencontros, mas no final o rapaz fica com a mocinha. Né? Aliás, é uma expressão que o Shakespeare usa numa das suas comédias. Né? Um personagem fala, no final, a Joana tem que ficar com o João. Então é isso. Então eles estão separados, mas lá no final, o mocinho e a mocinha vão ficar juntos. É a garantia da comédia, é a garantia do nosso cinema romântico até hoje. Né? O happy end, né? Essa ideia do final feliz, do casaram e viveram felizes para sempre, surge aqui nessa comédia do Menandro. Tá? Mas que, como eu falei, ela não pertence aí ao século V, ao grande século do teatro ateniense. Né? Já é algo mais para o final, né, do período, aí, entrando já na decadência do povo grego e aí a dominação romana. Tá? Bom, vamos parar por aqui, já falei bastante, deixa eu só fechar aqui o compartilhamento. E queria abrir para dúvidas, perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o assunto, sobre a peça, sobre as nuvens, pode falar agora. Fique à vontade. Carlos, Fala, você Paola. poderia deixar esse material que você apresentou para a gente disponível? Eu posto lá no Schools, Paola, já fechar. Assim que acabar a aula aqui, eu abro uma pasta lá no Schools Tá bom, e aí deixo para vocês poderem depois ver com calma, tá? A Ana também ia falar alguma coisa. tá bom, obrigada. Nada. Eu ia falar pra você deixar, né? Igual a Paula falou, e eu não tenho nenhuma dúvida, não. Além do material, gente, a aula tá gravada, depois eu já libero para vocês lá pelo binóculo, tá? Se precisar depois rever a gravação, pegar Tá algum bom. ponto, tá? Que mais? Tudo bem? Ninguém mais? Nem perguntas, nem dúvidas? Bom, então, Acho não, que não né? tem nenhuma Então, dúvida. assim, semana que vem vocês vão fazer a atividade, né, sobre as nuvens, tá? Durante a leitura, pensem nisso. Então, essa ideia de uma sátira com relação a determinados comportamentos sociais, aquele debate que nós vamos ter lá no meio da comédia, o agon, né, o agon dos dois personagens, né, o pensamento justo, pensamento injusto. Então essa ideia de que vamos ter uma discussão ali e as nuvens vão acompanhar e vão trazer alguns comentários, porque o centro da comédia, né, o centro temático está ali naquela cena. Tá? E o nosso protagonista, que eu perdi o nome dele aqui, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma confissão para fazer para vocês, tá? Eu não sou fã de comédia. Eu prefiro muito mais as tragédias. Então, para mim é mais difícil ficar lembrando do nome aqui dos nossos personagens. Dos outros eu lembro de cor, né? Medeia, Jasão, Édipo, Jocasta, Creonte. Agora, comédia não é meu gênero, não. Então, não sou um grande leitor desse gênero, né? Até o nome é complicado, né? Strepsiades ou Strepsíades. Né? Então,
ele é o centro aí dessa comédia, ele vai ser aquela figura cômica, às vezes ele é até grotesco, ele faz umas coisas ali meio de palhaçada em cena, mas a ideia gira em torno do projeto dele, quer dizer, o projeto de vida que ele tem, e aí nós vamos ter figuras como o próprio Sócrates, né, o grande filósofo grego, que vai ser um dos personagens, aqui inclusive a peça se passa, né, diante da academia que eles falam, né, Academia de Sócrates, cadê? A casa de Sócrates, né? Porque o filósofo vai ser uma figura importante aqui para o projeto do Strepíades ali, né? Ele vai chamar o filósofo porque ele tem uma ideia que ele gostaria de colocar em prática para mudar aí o perfil de vida dele. E aí, né, dessa relação dele com Sócrates, né, e o problema que surge ali é que nós vamos ter todo o tema cômico sendo desenvolvido. Mas vocês vão perceber a diferença da postura. Então ele tem umas ações ridículas, né, o protagonista, ele fala uma série de bobagens, ele tem um comportamento meio espalhafatoso, então ele não se parece em nada com aquelas figuras distintas que nós vimos aí nas tragédias, né? É justamente essa ideia mais satírica, cômica, debochada, né, no caso aqui do Aristófanes, que toma a cena. Mas, né, por trás desse deboche, dessa palhaçada, né, no bom sentido aqui que o personagem faz e fala, o Aristófanes está trazendo ali uma crítica muito forte, muito pesada a determinados comportamentos sociais, que é o que vai ser discutido, né? O agon, o debate é sobre isso. Então são esses comportamentos, né, que vão ser discutidos ali, que vão ser motivo de sátira, né, de riso a partir da história. Tá? Então é isso.